Lucas, capítulo 4, versículos 22 até 30. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio: médico, cure a si mesmo. Dirão: tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Para que Jesus nasceu? O texto que lemos hoje nos apresenta mais um aspecto dessa resposta. Aqui vemos a rejeição a Jesus. Ali na sinagoga havia pessoas que viram Jesus crescendo entre eles. Por isso, apesar de admirados por causa de suas palavras, eles perguntaram uns aos outros: este não é o filho de José, o carpinteiro? Em outras palavras: bom, apesar de ser muito sábio, não é esse aquele moleque que nós vimos crescendo por aí? Essa era uma pergunta de descrédito à autoridade de Jesus. E Jesus entendeu muito bem qual era a intenção deles. Por isso, ele disse que eles estavam fazendo com ele o mesmo que os seus antepassados fizeram com os maiores profetas da antiguidade. Eles os rejeitaram, como fizeram com Elias e Eliseu. E o que Jesus quis dizer com isso? Bom, que eles eram religiosos incrédulos. Apesar da aparência de religiosidade, no coração eram rebeldes às palavras de Deus. Por isso eles ficaram muito irados e tentaram matá-lo, mas Jesus, por ser o Filho de Deus, escapou ileso, passando pelo meio deles, provavelmente de forma sobrenatural. O que esse trecho nos ensina? Que Jesus veio para resgatar os perdidos, sim, mas os seus o rejeitaram. E por que o rejeitaram? Porque apesar deles elogiarem suas palavras, Jesus confrontou sua religiosidade incrédula, sua hipocrisia, uma vida sem arrependimento. Ainda há muitos assim hoje em dia, que elogiam Jesus, mas o rejeitam quando o ouvem com mais atenção. Isso porque ele confronta a nossa incredulidade, apesar da nossa aparência de religiosidade. Não basta ser religioso, é necessário ouvir os profetas de Deus, e eles falam sobre Jesus. Então precisamos ouvi-los e, em especial, ouvir a Jesus. Dessa vez, aqueles líderes, eles não conseguiram matar a Jesus, mas a rejeição só cresceu até que eles cumpriram o que tanto queriam. Você sabe qual é o destino de Jesus? Eles o mataram em uma cruz. E apesar disso, ainda hoje há muitos que, por serem confrontados em seus pecados, querem, se pudessem, a morte de Jesus novamente. Morte ao cristianismo, morte aos cristãos, morte à Bíblia, morte aos princípios bíblicos, enfim. Mal sabem essas pessoas que esse desejo é antigo e é totalmente inútil. Porque mesmo que tenham conseguido matar Jesus, ele ressuscitou. Jesus veio para resgatar os perdidos, mas os seus o rejeitaram. E aí, será que você faz parte desse grupo? Pense sobre isso no dia de hoje.